Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa querida casa, Jesus Nazaré, que leva o nome desse querido mestre e inspira nossos pensamentos, nossas ações, ainda que não no modo profundo, como deveremos um dia ser inspirados, mas tenho certeza que Ele toca nossos corações e nos torna criaturas muito melhores do que seríamos. Então convidamos a todos para relaxarmos, cerrarmos levemente nossos olhos e nos dirigirmos ao querido Pai, ao Mestre, em nossa gratidão pela oportunidade de existirmos. O dom da vida, segundo já nos asseverava Jesus, é um ato de amor maior do Pai para conosco. Ele que é o grande doador da vida em todo o universo. E nos permite a experiência que ora vivemos neste plano, com suas nuances, com suas particularidades, as quais majestosamente orquestradas para nosso burilamento, para nosso crescimento, as quais nos achamos no direito de reclamar, de duvidar, de exigir melhorias, como se nós soubéssemos mais do que Ele. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por nossa indolência, mas acima de tudo, perdoa-nos por nossa ignorância. Ajuda-nos a conquistar a sabedoria e nos tornarmos criaturas mais merecedoras do Teu amor. Querido Mestre, se conosco, inspira-nos e permita-nos uma compreensão profunda, duradoura, do tema que por hora ouviremos essa noite. Que assim seja. Boa palestra a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Todos bem? Sim. Então, o que trago para a reflexão da noite de hoje é o tema estímulo fraternal, que está no livro Fonte Viva, Psicografia de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Esse texto nos faz refletir sobre como está a nossa saúde mental, principalmente. Como estão os nossos pensamentos? Como estão a condução dos nossos dias, de como enxergamos a nós mesmos e aos outros? Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais conectado, fantástico isso. Temos acesso a tudo e, ao mesmo tempo, cada vez mais voltados só para o nosso umbigo. Tem dias que a gente acorda, se olha no espelho e decreta: a minha dor é a maior dor do mundo. E a gente acha e acredita nisso, que nós temos o maior sofrimento do mundo. Se o trânsito está caótico, que nos atrasa um pouco,
Nossa, Deus está contra a gente. Se a internet cai 5 minutos, é o apocalipse chegando. Não é verdade? E aí, nós passamos a olhar cada vez mais só aquilo que nós temos diante do nosso nariz. E aí, Emmanuel, através de Chico Xavier, escreve esse capítulo maravilhoso chamado Estímulo Fraternal, que começa com essa citação de São Paulo numa carta aos Filipenses, onde ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas aqui tem um detalhe. Deus supre as nossas necessidades. Aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, para o nosso progresso. Não os nossos caprichos. Nós acabamos confundindo necessidades com caprichos. O que nós necessitamos é tudo aquilo que precisamos para a evolução do nosso espírito, para o nosso progresso espiritual. E não o que a gente deseja para suprir os nossos desejos do ego, para aparecer, para se mostrar, para ter. Esquecemos do ser. Queremos somente ter. Deus supre aquilo que necessitamos para o nosso ser. E aí, na nossa visão imatura, fazemos essa confusão, enquanto que o nosso amparo real vai ser o que nós realmente necessitamos. E Emmanuel traz no texto aquela frase: ergue os teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. O que isso quer dizer? Para exemplificar, vou contar uma historinha de uma conversa que eu escutei há algum tempo atrás entre dois profissionais da saúde. O primeiro contando que chegou ao seu consultório um paciente, um homem de meia idade, classe média alta, chegou irritadíssimo. Estava esbravejando contra o mundo, que não existia mais respeito, que ele estava desacreditado no mundo e etc e tal. Deprimido. Tudo por quê? Porque naquela semana ele tinha agendado a instalação de uma coifa na sua área gourmet e deu problema na instalação. Faltou uma peça, o instalador teve algum problema. E o outro contou sobre uma paciente que também tinha atendido naquela semana. Uma senhora com câncer de mama já em estágio avançado, que pegava 2 conduções para chegar no consultório. Ela chegou lá e ele: e aí, dona fulana, como é que a senhora está? Tô bem, meu filho. Primeiro, que o dia está lindo. Segundo, consegui vir sentada nos 2 ônibus. Vim agradecendo o trajeto inteiro. Como não está bem? Olhem a diferença. O primeiro estava sentado no que Emmanuel chama de a poltrona de luxo. A poltrona do tédio existencial. A poltrona da reclamação. A poltrona daquele que só enxerga o próprio umbigo. A segunda, ela está na retaguarda social, mas ela está na vanguarda da sua evolução. Melhorou, né? A segunda, essa sim, compreende, o seu espírito compreende qual é o real objetivo da nossa existência.
Falando em poltrona, vocês já tiveram a experiência de sentar em uma poltrona de acompanhante de um hospital? Quando nós estamos naquela poltrona, um dia, 2, uma semana, um mês, acompanhando o paciente, a gente amplia o nosso olhar. A nossa miopia existencial reduz. Normalmente, nós, com a idade, a miopia vai aumentando e outros problemas, né? Mas quando a gente senta numa poltrona de um hospital, a nossa miopia existencial faz o contrário, ela reduz. Porque a gente passa a enxergar que os problemas são infinitamente maiores do que aqueles que o nosso umbigo só enxerga. A gente começa a enxergar que existem problemas muito maiores. A gente consegue perceber, nós conseguimos perceber que existe muito mais do que simplesmente objetivamos ter. Existe o ser por trás. E começamos a enxergar com outros olhos, a dar mais valor à vida e à existência. Quando eu pego um objeto, como esse aqui, por exemplo, e coloco aqui, diante de meus olhos, o que eu enxergo? Nada além dele. Ele está aqui diante dos meus olhos, eu não enxergo vocês, eu não enxergo a luz, não enxergo o sol, não enxergo a beleza do mundo, não enxergo nada além desse objeto que cega. Assim são os nossos problemas quando nós maximizamos eles. Quando nós maximizamos, quando nós enxergamos, damos muito mais valor do que eles realmente têm, eles nos cegam. Quando afastamos o braço, enxergamos o real tamanho do objeto. Porque temos como parâmetro o mundo. Da mesma forma, os problemas. Quando deixamos de enxergá-los com a nossa miopia existencial, conseguimos enxergar a dimensão dos problemas do mundo. E percebemos que os nossos problemas são tão pequenos, são tão menores. E quando que a gente consegue minimizar, diminuir, ver o real tamanho? Quando enxergamos o problema dos outros e passamos a ajudar. Quando nós ampliamos a nossa perspectiva, nós passamos a auxiliar os outros. A neurociência e a psicologia moderna estão falando o que há muito tempo a espiritualidade já tenta nos dizer. Ajudar o outro faz muito bem. Quando nós auxiliamos as outras pessoas, é produzido no nosso cérebro uma série de substâncias que causam bem-estar, que trazem felicidade. É jogado no nosso organismo muitas coisas boas, endorfinas, ocitocina, enfim, uma série de substâncias que nos causam bem-estar. É a psicologia do altruísmo. Quando nós fazemos isso, quando nós ajudamos os outros, não quer dizer que os nossos problemas vão sumir. Não. Emmanuel diz que quando nós auxiliamos, é possível que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Com isso ele está dizendo, vai desaparecer a tua dor na coluna?
As tuas contas vão desaparecer? Não, não vão desaparecer. As contas vão continuar lá. A dor na coluna vai continuar existindo também. Só que a gente vai mudar o ângulo, mudar a perspectiva. Porque vamos ver que existem problemas tão maiores que os nossos e que ajudar faz tão bem. Ajudar faz mais bem para nós enquanto estamos praticando do que para o outro. Podem ter certeza. Então a nossa verdadeira riqueza é ter braços fortes para amparar e mente lúcida disposta a fazer o bem. Esse é o maior privilégio existencial. Aquele que vive focado unicamente em acumular bens materiais torna-se prisioneiro de suas próprias posses. E a caridade e a solidariedade funcionam como fontes reais de autossuficiência e libertação mental. Ou seja, a caridade não é um favor que nós fazemos para o outro. A caridade é o maior investimento que fazemos em nossa própria saúde mental. Quando tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas quando plantamos alegria, quando plantamos felicidade, quando plantamos amor, com certeza isso volta para nós. Se plantarmos egoísmo, colheremos solidão. Se plantarmos acolhimento, se plantarmos alegria, se plantarmos harmonia, nós vamos colher felicidade, sim. E muitas vezes podem vir de onde a gente menos espera. Talvez até de quem a gente sequer conheça. Por isso, é importante fazermos sempre o bem. E Emmanuel diz, quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. E é importante lembrar que não vamos esperar um momento perfeito para ajudar. Não vamos esperar quando a depressão tiver ido embora, quando a dor não é encravada, não é incomodar, quando a conta estiver totalmente no azul. Não existe momento perfeito. Todo momento é perfeito. O importante é começar. Quando começarmos, quando agirmos, certamente receberemos o retorno. Então, qual é o caminho da sementeira para fazer o bem? Escutar, ouvir o que os outros têm a dizer, acolher oferecendo simpatia sincera a quem caminha desamparado, servir ativamente, sempre com generosidade e amor, não por obrigação. Vou fazer porque eu ouvi lá na palestra do Jesus de Nazaré. Não, sempre com amor. E assim nós vamos colher essa paz plantada por onde passarmos. Fazer o bem sempre sem olhar a quem, indistintamente. Sempre que surgir a oportunidade. Lembrando que fazer o bem não é dar a esmola. Muitas vezes associamos fazer o bem, fazer a caridade com dar esmola. Não é dar esmola. Não é doar o que tem lá em casa que não serve mais, que não presta mais para mim. Não. Nós podemos fazer o bem de várias formas. Inclusive para quem mora dentro do nosso lar. Dar atenção. Oferecer o ombro. Fazer uma visita. Sorrir. São tantas formas de fazer o bem, tantas formas de fazer a caridade.
não é somente de forma material, de forma financeira. Não. Podemos fazer a caridade de várias formas. Fazer a visita para aquela tia que não vemos há tanto tempo que está acamada. Ensinar a avó, o pai, a usar algo ali que ele está pedindo há tanto tempo que gostaria de saber fazer. Enfim, são tantas formas de fazer o bem, fazer a caridade e colhermos os frutos. Seu anjo de fraternidade para os que te seguem. Anjos não precisam de asas. Basta um sorriso, um olhar acolhedor, uma palavra de carinho, uma palavra de ternura, uma palavra de amor. E assim, sigamos além, sempre. Dessa forma, agradeço então a atenção de todos e convido para, de olhos fechados, fazermos a nossa prece com o coração cheio de alegria, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos. E te rogamos, Senhor, que as preocupações do amanhã não nos impeçam de lembrar a tua mensagem de hoje. E que possamos sempre sermos os instrumentos da tua vontade, do teu amor e da tua bondade, levando consolo, esperança e amor por todos os lugares onde passarmos. Que possamos auxiliar todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, aqueles que estão conosco na nossa jornada. Dai-nos, Senhor, paciência, resignação, para suportar as dificuldades, para suportar os percalços, e que possamos sempre auxiliar a todos, indistintamente. Que teu amor e tua luz nos envolvam hoje e sempre. Que assim seja.